Descubra a história do profeta Isaías e sua visão do trono de Deus que o levou ao desespero. Em meio aos antigos reinos de Israel e Judá, surge o profeta Isaías, cuja história se entrelaça com eventos tumultuados nascido em Jerusalém. Isaías teve uma visão no templo que marcaria o início de sua missão profética. Durante o reinado do rei Uzias de Judá, um período de estabilidade e prosperidade relativa para o reino, Isaías teve uma visão no templo que marcaria o início oficial de sua missão como profeta. O relato deste evento é encontrado no capítulo 6 do livro de Isaías e oferece uma visão fascinante da experiência espiritual do profeta. A visão ocorreu no ano da morte do rei Uzias, um momento de transição e incerteza para o povo de Judá. Isaías descreve como viu o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, com a parte inferior de sua veste, enchendo o templo. Seres angelicais chamados serafins estavam ao redor do trono, clamando uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Diante dessa visão majestosa e sagrada, Isaías se viu tomado por uma profunda sensação de temor e inadequação. Ele reconheceu sua própria pecaminosidade e a pecaminosidade do povo ao seu redor, confessando: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Durante o reinado do rei Jotão de Judá, filho de Uzias, Isaías desempenhou um papel significativo como profeta no reino. Jotão reinou por aproximadamente 16 anos após a morte de seu pai, e seu governo foi caracterizado por uma relativa estabilidade política e prosperidade econômica herdadas em parte do reinado de José. Isaías continuou a proclamar as mensagens de Deus ao povo, enfatizando a importância da fidelidade a Deus e a necessidade de evitar a idolatria e a injustiça social. Ele também pode ter aconselhado o rei Jotão em questões espirituais e políticas, buscando influenciar as decisões do governo em conformidade com os princípios divinos. Embora Judá desfrutasse de relativa estabilidade durante o reinado de Jotão, havia sinais de tensão e desafios iminentes no horizonte na esfera internacional. O poderoso Império Assírio estava crescendo e representava uma ameaça potencial para os reinos vizinhos, incluindo Judá, uma ameaça potencial para os reinos vizinhos. Internamente, os problemas sociais e econômicos aumentavam, e a fidelidade do povo a Deus muitas vezes ficava em segundo plano. A história começava a tomar um rumo sombrio após o reinado de Jotão, quando Acás, seu filho, ascendeu ao trono de Judá. Sob o reinado de Acás, filho de Jotão, Judá enfrenta uma crise política e militar sem precedentes. Acás, um líder fraco e inseguro, se vê confrontado com ameaças externas iminentes. O reino do norte, liderado pelo rei Peca, e a Assíria, liderada por Rezim, formaram uma aliança contra Judá com o objetivo de derrubar Acás e colocar um rei subserviente em seu lugar. Acás e colocar um rei subserviente em seu lugar. Diante dessa ameaça, Acás busca desesperadamente uma solução, recorrendo à diplomacia e às alianças políticas. Em vez de confiar em Deus, ele procura apoio do rei Tiglat-Pileser III da Assíria, oferecendo tributos e submetendo-se à Assíria em troca de proteção contra Israel e a Assíria. Isaías, como profeta, adverte Acás contra confiar em alianças com nações pagãs. Em vez de confiar na proteção divina, ele encoraja Acás a permanecer fiel a Deus e a buscar orientação espiritual em vez de soluções temporárias, terrenas. Durante o reinado conturbado de Acás, Isaías recebe visões e mensagens proféticas que alertam sobre as consequências das escolhas políticas equivocadas do rei. O profeta enfrenta o desafio de manter sua fidelidade a Deus diante da apostasia espiritual de Acás e da crise iminente que se abate sobre Judá. Durante o reinado de Ezequias, Judá enfrenta uma crise ainda maior com a ameaça iminente da invasão assíria, liderada por Senaqueribe, o rei Ezequias.
Ciente do poderoso exército assírio e das conquistas anteriores desse império, busca desesperadamente uma solução para proteger Jerusalém e seu povo. Ele decide fortificar a cidade, reforçar as muralhas e preparar o exército para o cerco que se avizinha. Enquanto isso, Isaías é procurado pelo rei em busca de orientação divina. O profeta recebe uma visão do Senhor que assegura a proteção divina sobre Jerusalém e promete a derrota dos inimigos. Isaías transmite ao rei palavras de encorajamento e fé, lembrando-o das promessas de Deus de preservar a cidade santa em meio à tensão e ao medo que se espalham pelo reino. Ezequias e Isaías unem-se em oração e confiança no poder soberano de Deus para intervir em favor de Judá. A história culmina com um sinal miraculoso dado por Deus como prova da sua intervenção divina. A sombra no relógio de Acaz retrocede 10 graus, demonstrando o controle absoluto do Senhor sobre o tempo e os acontecimentos. Assim, diante da iminente ameaça assíria, Ezequias e Isaías permanecem firmes na fé, aguardando a manifestação do poder divino que trará salvação e livramento ao povo escolhido. Durante a crise iminente causada pela ameaça síria liderada por Senaqueribe, o rei Ezequias busca refúgio no templo do Senhor. Em busca de orientação divina em profunda angústia, ele se prostra diante do altar, clamando por misericórdia e proteção para seu povo e sua cidade. Isaías, o profeta fiel, é convocado pelo rei para interceder diante de Deus em favor de Judá. A atmosfera no templo é carregada de temor e expectativa, enquanto Ezequias e Isaías aguardam a resposta do Senhor. Em meio ao silêncio solene, uma luz divina preenche o recinto sagrado, trazendo consigo uma sensação de paz e esperança. Isaías recebe uma visão celestial que confirma a promessa de proteção divina sobre Jerusalém. O profeta transmite ao rei as palavras do Senhor: não tema as ameaças dos inimigos, pois eu estou contigo, minha mão poderosa os deterá, e minha justiça prevalecerá. Ezequias encontra conforto na mensagem de Isaías e renova a sua fé no Deus Todo-Poderoso que sempre cumpre suas promessas. Juntos, rei e profeta permanecem confiantes na vitória, que virá pela intervenção sobrenatural do Altíssimo. Durante a crise iminente causada pela ameaça síria liderada por Senaqueribe, o rei Ezequias e o profeta Isaías buscam refúgio no templo do Senhor em busca de orientação divina. Em profunda angústia, Ezequias se prostra diante do altar, clamando por misericórdia e proteção para seu povo e sua cidade. Isaías, o mensageiro de Deus, permanece em oração constante, intercedendo pela intervenção divina em favor de Judá. Enquanto a sombra da invasão assíria paira sobre Jerusalém, uma luz celestial enche o templo, trazendo consigo uma sensação de paz e esperança. Neste momento de desespero, Isaías recebe uma visão poderosa do Senhor dos Exércitos. Anjos guerreiros descem dos céus e destroem o exército assírio diante dos muros da cidade. A intervenção sobrenatural de Deus é testemunhada por todos os habitantes de Jerusalém, que veem a glória do Altíssimo manifestada em meio à batalha. A vitória é proclamada sobre os inimigos de Judá e a salvação é assegurada pelo poder soberano do Senhor. Ezequias e Isaías louvam a Deus pela sua fidelidade e misericórdia, fortalecendo assim a fé do povo eleito. Sob o reinado de Manassés, filho de Ezequias, Judá testemunha uma era de trevas espirituais e opressão. Manassés reverte as reformas religiosas implementadas por seu pai, restaurando a idolatria e promovendo a adoração a deuses pagãos em todo o reino. A adoração a deuses pagãos. Ele ergue altares pagãos em Jerusalém e persegue cruelmente os profetas e fiéis que se mantêm leais ao Deus de Israel. A corrupção espiritual se espalha como uma sombra sobre Judá, enquanto Manassés derrama sangue inocente e semeia o caos espiritual.
Isaías, o profeta fiel, enfrenta a apostasia de Manassés com coragem e determinação, denunciando sua rebelião contra Deus e alertando sobre as terríveis consequências que aguardam o reino. Em meio à perseguição implacável aos seguidores da verdadeira fé, Isaías permanece firme em sua missão de proclamar a palavra do Senhor, mesmo diante do perigo iminente. O profeta enfrenta ameaças e hostilidade por suas profecias e fidelidade inabalável a Deus, tornando-se um farol de esperança em tempos sombrios. O reinado de Manassés é marcado por uma era de apostasia e injustiça espiritual que lança uma sombra sobre Judá, mas também destaca a resistência dos verdadeiros seguidores do Deus vivo. Durante o reinado conturbado de Manassés, Isaías enfrenta uma das maiores provações de sua vida como profeta, diante da apostasia generalizada e da perseguição aos seguidores do Deus verdadeiro. O profeta se vê isolado e em constante risco. Suas palavras de advertência e chamado ao arrependimento são recebidas com hostilidade e incredulidade. No entanto, Isaías permanece firme em sua convicção, mesmo diante das ameaças e violências contra ele e seus seguidores. O profeta é desafiado a manter sua fé inabalável em meio à escuridão espiritual que envolve Judá sob o reinado tirânico de Manassés. Sua coragem e determinação em proclamar a verdade divina tornam-se um exemplo de resistência e lealdade a Deus para todos aqueles que ainda buscam a luz da justiça e da retidão em tempos de adversidade. Durante o reinado de Manassés, a perseguição aos seguidores da verdadeira fé atingiu seu ápice e Isaías, o profeta fiel, tornou-se alvo das autoridades por suas profecias contundentes e sua recusa em se curvar diante da idolatria reinante. Diante das pressões e ameaças constantes, Isaías enfrentou a decisão mais difícil de sua vida: renunciar à sua fé ou manter-se firme em sua convicção. Mesmo diante da perspectiva de martírio, o profeta escolheu permanecer leal a Deus e à sua palavra. Seu testemunho de coragem e fidelidade inspirou gerações futuras a permanecerem firmes na verdade. Mesmo diante das adversidades, a morte de Isaías foi um testemunho vivo de sua dedicação ao Senhor e seu compromisso inabalável com a justiça e retidão. Durante o reinado de Ezequias, Isaías recebeu visões e mensagens proféticas que transcendiam seu tempo e espaço. O profeta foi levado a contemplar o futuro distante, onde vislumbrou um Messias redentor que traria salvação e esperança ao povo de Israel. Em suas profecias, Isaías descreveu detalhadamente a vinda do ungido de Deus, aquele que nasceria de uma virgem e cujo nome seria Emanuel. Significando Deus conosco. Essas profecias messiânicas ofereceram conforto e certeza ao povo escolhido, apontando para um tempo de libertação e restauração. Isaías também anunciou o reinado justo e pacífico do Messias, que traria justiça e redenção para Israel. As profecias de Isaías sobre o Messias foram cumpridas em Jesus Cristo, o ungido de Deus que veio ao mundo para cumprir as promessas divinas. Seu legado como profeta messiânico continua a inspirar fé e esperança em todos aqueles que buscam a verdadeira salvação. Se você se interessa por histórias bíblicas impactantes, inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. A história do profeta Isaías nos mostra a importância da fé, fidelidade e confiança em Deus mesmo, nos momentos mais sombrios.